Galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Elton Jeres, com vocês aqui gravando o meu primeiro vídeo de pintura óleo sobre tela, galera. É isso aí. E eu estou dando aqui uma limpada aqui na tela, que ela está muito suja e faz muito tempo que eu não pinto. Então eu estou agora retomando meu trabalho e vamos lá. Estou dando uma limpada aqui na tela porque juntou muita poeira. E vou dar um reforço nas marcas de lápis para vocês perceberem o desenho que eu estou pintando aqui. Bom, galerinha, essa parte aqui do primeiro plano é uma queda de riacho. E eu vou fazer aqui no terceiro plano a passagem da água. Depois agora eu vou fazer aqui no centro um tronco de uma árvore com uma visão de perspectiva voltada para cima. Isto é, quem está olhando para essa árvore no centro está olhando de baixo para cima. Vou engrossar um pouco aqui porque ficou muito grossa essa árvore. Tá ficando bom. Muito bom. Tirar agora a poeira. Dar uma melhorada aqui na base, na raiz. Reforçar um pouco mais essa raiz. E no segundo plano, nessa região aqui próxima ao segundo plano, essa aqui já é a parte do terceiro plano, eu coloquei um bambuzal aqui. Bom, galerinha, aqui se vocês perceberem, eu já fiz aqui a minha primeira parte, a minha pintura, que foi o fechamento do terceiro plano. Eu utilizei na parte superior da tela um amarelo de cádmio com branco, fazendo pinceladas na vertical para baixo. E agora eu estou colocando aqui embaixo o verde, fazendo pinceladas na vertical para cima, para dar um efeito de luz penetrante. Essa luz que ela entra tênue na floresta. Agora, pessoal, eu estou fazendo aqui essa parte da separação, que é a parte onde tem pedras e regiões barrosas do nosso riacho. Eu vou colocando sempre uma distância de um para o outro para poder deixar um espaço para colocar a luminosidade. Eu utilizei um pouco de sépia com terra de cena queimada e comecei a dar um efeito de esfumaçamento, que é um atrito, uma técnica que atrita a tinta com o pincel, fazendo uma tinta mesclar com a outra. Então eu mesclei aqui o terra de siena queimado junto com o verde. Bom, pessoal, aqui no terceiro plano já foi, né? Então eu estou aqui na parte esquerda pintando aqui essa sombra do bananal. E aqui no centro eu estou colocando uma sombra do bambuzal. Aqui no primeiro plano eu posso colocar um pouco mais escuro. Estou fazendo aqui a sombra interna novamente do bambuzal do primeiro plano. E aqui no centro eu vou colocar o tronco da nossa árvore. Nosso segundo tronco. E aqui nessa esquerda eu vou colocar um tronco de palmeira. Vou colocar mais alguns galhos no tronco.
colocar uma pedra próxima ao primeiro plano, percebam que ela está um pouco escura, mas não tanto quanto o primeiro plano. Um pouco mais escuro nessas regiões. O tronco leva pinceladas na horizontal. Aqui na esquerda eu coloquei um arbusto verde. Próximo ao centro eu coloquei outro arbusto verde. Sempre com a sombra interna primeiramente, para depois colocar a luminosidade. Neste caso eu usei um verde escuro. Agora vamos determinar a nossa iluminação. A entrada da iluminação na floresta, ela segue da esquerda, ela atinge a esquerda, partindo da direita. Isto é, ela vem da direita para a esquerda, tá pessoal? Então eu vou colocar aqui a iluminação no lado direito dos objetos. Pedras, arbustos e troncos, eles levam iluminações no lado direito, que é o lado de onde parte a nossa iluminação. Nessa parte próxima ao terceiro plano eu coloco pedras menores. Então eu vou dando alguns toques leves de pedras menores. Agora eu vou acender um pouco a parte próxima ao primeiro plano. E colocar linhas verticais no tronco, dando um pequeno espaço de uma linha para outra, para dar um efeito de tronco e de fissuras no tronco. Agora um pouco de iluminação com o verde inglês claro. Eu tenho sempre que reiniciar a câmera, porque ela só grava alguns minutos. Então eu sempre tenho que estar reiniciando a câmera. Então vamos voltando aqui. Percebam que eu fiz batidas com o amarelo indiano, sempre batidas uniformes, batidas aleatórias e um pouco caídas para a direita, batidas caídas para a direita, todas com a mesma cor. Eu também coloquei algumas linhas com o verde inglês claro no plano amarelo, lá atrás, fazendo um efeito de distanciamento. Coloquei algumas linhas finas para fazer alguns troncos mais finos naquela parte do terceiro plano. Agora a queda do bambuzal. E aos poucos vou colocando cores mais acesas, mesclando o amarelo indiano com o amarelo limão, para fazer a iluminação partindo da direita para a esquerda. Neste caso eu estou usando um pincel leve de cerda. Agora você perceba que eu estou colocando a iluminação. Um pouco de iluminação na parte superior. Eu dei um pouco de escurecido naquela parte esquerda. E eu estou usando agora o verde Versia, que é um verde bem escuro, no primeiro plano, fazendo os arbustos, executando batidas com pincel leque alongadas para a esquerda. Elas seguem alongando, elas vão dando pequenos toques e alongando a folhagem para a esquerda. Colocar as folhas sempre recaídas para a esquerda, por conta dessa inclinação dos bambus. Depois de preencher toda essa parte com a região escura, com o mesmo pincel eu posso acrescentar o verde inglês claro e fazer a iluminação do lado direito. Dando batidas do mesmo sentido, dando o efeito que a luz está adentrando pela direita.
Fazemos algumas linhas para causar uma impressão de bambu. Iluminamos um pouco a região abaixo do bambu para dar mais um efeito de profundidade. Não muita iluminação. Pequenos toques. Colocamos a linha do bambuzal. Depois iluminamos o lado direito dela. Mais uma vareta de bambu. Podemos colocar algumas gramas aqui não muito iluminada, com verde suave, mesclado com verde vice. Para dar mais uma incentivada e uma efetivada nesta água, primeiramente colocamos uma parte das pedras escuras na região inferior e puxamos para baixo, com pinceladas verticais para baixo. Fazemos um efeito de água. Neste caso, o reflexo das pedras dentro da própria água. Para dar um exemplo aqui, eu vou dar mais um pouco de escurecida e vou jogar uma iluminação das pedras dentro da água, para vocês perceberem o efeito aproximadamente de como irá resultar. Pego um pouco de iluminação e faço aqui pequenas iluminações refletidas da pedra na água. Vou suavizar um pouco e depois eu volto para reforçar mais essa iluminação. Fazemos agora do lado esquerdo. Lembrando só, pessoal, que esse bambuzal amarelo ele vai refletir dentro da água. Então vamos usar cores amareladas e refletidas dentro da água. Vou acender mais um pouco a iluminação, ajeitar novamente a câmera